Dentro de instantes, Tempo e Dinheiro. Apoio LS Tractor, tratores projetados para o hortifruti. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. E Inovipab, a ferramenta do produtor rural. No ar, Tempo e Dinheiro. Olá, muito boa tarde, amigos do Tempo e Dinheiro. Está começando agora a edição desta terça-feira, 4 de março de 2025. Eu sou a Fernanda Custódio. A gente já inicia a edição desta terça-feira com um convite muito especial para você que ainda não é inscrito no canal do YouTube do Tempo e Dinheiro. Aproveite, faça a sua inscrição, participe conosco, dê o seu like também para que esse conteúdo chegue a mais pessoas e, claro, seja um produtor rural muito bem informado. Além disso, nós temos as nossas redes sociais aqui para vocês também acompanharem todos os conteúdos aí na tela para vocês. Temos o YouTube, o Instagram também, Facebook, a gente tem ali o tempoedinheirooficial.com.br também e a gente tem o nosso perfil também no TikTok. Então, para você ficar, claro, muito bem informado, siga as nossas redes sociais e acompanhe tudo de perto também, todas as informações aqui do Tempo e Dinheiro. E iniciando a edição dessa terça-feira, a gente já chama aqui a nossa bandeira. Essa bandeira que é tão importante, representa todos os produtores rurais do Brasil, com essa mensagem que nós acreditamos que o Brasil vencerá com a força do agronegócio brasileiro, com a força do produtor rural que está aí trabalhando também, em pleno carnaval, trabalhando aí também nas áreas, nas mais diversas regiões produtoras do Brasil. Bom, e agora a gente vai para a nossa vinheta, porque a edição desta terça-feira do Tempo e Dinheiro, 4 de março, está no ar. Antes disso, tem outro convite aqui para você que ainda não é assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Já está aí na tela o número para você também participar conosco. São 7 dias grátis aí para você receber essas informações na palma da sua mão, ser um produtor rural muito bem informado e ter essas informações no momento decisivo, né, na tomada de decisão. Então, para participar, é só enviar uma mensagem para o número que está aparecendo aí na tela nesse instante, que é o 19 99813 2915. Não deixe de participar conosco e, claro, receber essas informações aí exclusivas em tempo real também. Bom, aqui é Tempo e Dinheiro e agora a gente vai para as informações de tempo. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Oferece o tempo hoje. Bom, e a gente já inicia esse bloco com as notícias do tempo e também previsão climática de chuvas para os próximos dias. Vamos acompanhar. Chuvas previstas para os próximos dias, do dia 4 de março até o dia 7. A gente começa o mês de março com pouca chuva ainda na região sul do Brasil. Temos ali o estado de Mato Grosso do Sul também como outro destaque, assim como o estado de Goiás e toda a região sudeste também. Na Bahia, o tempo segue firme, um padrão climático que a gente já vem observando dos últimos dias. Agora, chuvas, elas ficam concentradas na região norte do Brasil, destaque ainda para o Amazonas, Acre, Rondônia, e outro destaque também é esse volume expressivo de chuvas lá no estado do Maranhão. E para complementar essas informações, nós temos comentário do Ronaldo Coutinho, direto da Climaterra. Boa tarde. Vamos dar uma situação de como está a nossa querida laninha, que está chegando ao fim. Aquilo que a gente falou lá em setembro, uma laninha curta e grossa. Ela começou ali em meados de setembro, outubro, no Oceano Pacífico, patamar de laninha,
chegou a atingir um patamar moderado a forte ali em final de novembro, dezembro, começo de janeiro, e agora rapidamente está declinando. Ela ainda vai ficar na sua angústia de acabar agora nos meses de fevereiro, março e abril, ainda tem um resquício de laninha no Oceano Pacífico. Começa a entrar em neutralidade ali no trimestre março, abril, maio, ou abril, maio, junho. Então, esse primeiro semestre de 2025 vai ser em situação de laninha fraquinha ou uma neutralidade fria. Isso aí vai impactar o quê? Nós teremos a entrada do frio, massas de ar frio um pouco mais cedo aqui no sul, a chuva continua irregular, vai ter uma melhorada agora nessa segunda metade de março, onde teremos uma situação um pouquinho melhor de chuva nos 3 estados do sul, melhora um pouquinho a chuva também no sudeste, para depois começar a entrar a estação seca normal no centro-oeste e sudeste, que geralmente a chuva começa a cortar ali da metade de abril para frente. Entre metade de abril e a primeira metade de maio, a chuva vai indo embora no centro-oeste e boa parte do sudeste. Aqui no sul, muita irregularidade, momentos de muita chuva e intervalos mais longos de pouca chuva. Massas de ar frio começam a chegar aqui no sul a partir da segunda quinzena de março e primeira quinzena de abril. Primeiro para refrescar, para trazer um alívio e tirar o nosso verão embora. E depois começa a ter algum risco de geada precoce nas áreas mais altas aqui do sul, meados de abril, final de abril para frente. Então, quem arriscou no plantio tardio de feijão, soja, o milho para forragem, entre o sul do Paraná para baixo, pode correr algum risco em termos de doença e também geada, principalmente nas baixadas, ali na faixa dos seus 500, 700, 800 metros para cima, entre finalzinho de abril e decorrer de maio, que não chega a ser uma raridade. Já tivemos geada na província de Buenos Aires em fevereiro, aqui que a gente havia alertado, acho que em janeiro. Acabou confirmando, agora vamos ter uma mudança no padrão da temperatura e chuva da metade de março para frente. E aí quando chegar a segunda metade de maio em diante, aí já entra aquele regime normal das massas frias entrando com mais intensidade. A chuva fica irregular durante o outono e inverno, o frio chega mais cedo, com intervalos de calor, vai ser a princípio um inverno mais sentido em relação aos dois últimos. Para a agricultura tem que ficar atento em relação ao trigo, escalonar o plantio, porque tanto faz plantar dentro da época, nós teremos o quê? Condição de geada que pode vir tanto em agosto, setembro, começo de outubro nas áreas do trigo. Agosto, final de julho e agosto nas áreas mais precoces, final de agosto, começo de setembro na maioria e setembro nas áreas mais tardias. Também a fruticultura pode ter algum problema com geada tardia e o milho safrinha, algum risco para quem entrar com milho em grão mole ou ainda não totalmente duro, ali no finalzinho, na segunda quinzena de junho e começo de julho. O café, o risco é aquela geada normal que pode vir até o finalzinho de meados de agosto, entre final de maio, junho até meados de agosto. E a estação seca vai começar mais ou menos no prazo normal dela no centro-oeste e sudeste. No norte, provavelmente estica um pouquinho a estação chuvosa. Da Climaterra, um bom carnaval a todos, Ronaldo Coutinho. Lembrando que esse quadro é um oferecimento da Lotus Biosoluções. Um novo conceito em nutrição vegetal que está oferecendo para agricultores de todo o Brasil mais produtividade. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. E reforçando o nosso convite aqui para você que ainda não é assinante do Clube do Tempo e Dinheiro, o número já está na tela para você, são 7 dias grátis para você receber essas informações que são super importantes, informações decisivas aí que vão ajudar na gestão da sua propriedade rural. É só enviar uma mensagem para esse número que está aparecendo na tela, que é o 19 99813 2915. Então participe conosco, seja um produtor rural muito bem informado. E além disso, nós temos as nossas redes sociais também, aqui do Tempo e Dinheiro, para você seguir, se inscrever ali no YouTube e, claro, acompanhar todos os conteúdos que nós divulgamos aqui também no Tempo e Dinheiro. Então você pode acompanhar também esses materiais, as entrevistas, enfim, tudo nas nossas redes sociais. Bom, e agora a gente vai fazer um rápido intervalo comercial, mas eu volto na sequência com informações
do mercado do milho, do mercado da soja, com Wlamir Brandalize. É um instante só. Eu comecei aqui nesse palco, mas não foi só com o som do violão, não. Foi com o ronco do trator. Eu sempre fui um produtor rural e quero crescer cada vez mais. E a marca que eu escolhi para mim é a LS Tractor. Ela tem força, tecnologia e amor pelo campo. Maravilhoso, né? É show demais! É tão show que eu pedi bis. LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. Esse é bruto, hein? Para saber seu custo e conhecer o melhor momento de venda, use a i9PAB, a ferramenta do produtor rural. Com a i9PAB, você acessa o índice PAB e compara o melhor momento de venda. Lance as despesas na i9PAB para você saber seus custos. Registre as ofertas na i9PAB para acompanhar seu lucro. i9PAB, a ferramenta do produtor rural. Quando você procura uma revenda para trocar parte da sua safra através de um barter, acontecem duas coisas importantes. Do seu lado, você garantiu os insumos necessários para você continuar avançando. Mas de outro, para a revenda, você fornece a eles um ativo financeiro. Um ativo que pode ser uma promissória, uma CPR. Com esse ativo, a revenda repassa para a multinacional que forneceu os insumos, que por sua vez repassa para a trade para ficar com seus grãos. Enfim, as três vão travar as suas posições na bolsa, porque se cair estão travados, se subir eles ganham. Então por que você também não pode participar da alta? Essa é a proposta do barter inteligente aqui do Tempo e Dinheiro. Participação também da alta quando você faz o barter, você faz a troca. É um direito seu, é um dever de você também ganhar se houver uma alta nos preços. Aprenda como fazer aqui conosco no Barter Inteligente. Faça parte desse grupo. Mande um contato pelo nosso WhatsApp 199-8907-8047. 199-8907-8047. Venha fazer parte desse grupo inteligente. Barter Inteligente do Tempo e Dinheiro. E vamos em frente. De volta com a edição dessa terça-feira, 4 de março, do Tempo e Dinheiro. E agora nós vamos às notícias da soja com Wlamir Brandalize. Notícias da soja com Wlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Wlamir, terça-feira de carnaval e o bloquinho do produtor rural também está em campo colhendo soja, é isso? Bom, estamos no dia do carnaval efetivo, né? Terça-feira. Para alguns lugares não é nem feriado, para nós estamos aqui, né? O Tempo e Dinheiro. Mas vamos lá, com relação a esse dia, o que a gente tem que abordar para o produtor se planejar também pela frente? É a questão que nós estamos entrando no pico da colheita efetiva da soja brasileira. Agora entrando efetivamente forte a colheita no sul do Brasil, sudeste do Brasil, os demais estados vão continuar, como o centro-oeste, que já vinha colhendo forte. A colheita vai avançar rapidamente para o final, aí, provavelmente nesse mês de março agora, no Mato Grosso. Vamos ver a colheita evoluindo também em Goiás, já grande parte de Goiás também colhido. Tocantins, Maranhão, os estados do norte e a Bahia ganhando forças também em colheita agora. E o que nós temos aqui agora é o ganho de colheita efetiva São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. São Paulo, tivemos aí na última semana rodando em São Paulo. Na próxima semana estaremos novamente em São Paulo. Vamos estar em Araçatuba aí nessa próxima quarta-feira agora, que vem agora daqui uma semana e um dia, né? Não amanhã, mas na
próxima quarta-feira, batendo um papo com os produtores. Vamos ter mais um rally da soja por ali. E o que nós temos visto? São Paulo bateu o recorde de área de soja e provavelmente vai ter recorde de soja, de produção, né? Safra muito boa em São Paulo, mesmo que teve alguns probleminhas com alguns veranicos. Mas o que a gente tem que abordar nesse momento é a questão da exportação, né? A exportação, ela veio acumulada aí de janeiro a fevereiro em pouco mais de 6 milhões, 6 milhões e meio, 7 milhões, ainda não tem o número fechado, que a CSEX divulga só depois do Carnaval agora. E isso muito abaixo do ano passado. No ano passado nós tivemos um embarque acumulado de mais de 10 milhões de toneladas entre janeiro e fevereiro. A projeção de exportação agora para o mês de março é chegar a 15 milhões de toneladas. Então seria talvez um recorde histórico de embarque de soja em grão agora nesse mês de março. E a gente vai depender muito da questão do clima nos portos, questão de logística, né? A logística está apertando, o produtor está começando a sentir mais pressão nos fretes e provavelmente agora vai entrar no pico de valor de frete. O produtor tem que se preparar. É por isso que a posição março, ele nos últimos dias nos portos tem ficado em R$ 132 no porto a soja. Um dos fatores é a questão de logística, mais cara que abril, maio, junho, julho. Então é um momento de frete caro, porque muitos caminhoneiros nesse mês de março ele chega no porto, descarrega e tem que voltar vazio. E automaticamente o frete pesa mesmo. E aí cai a conta lá no produtor no interior. Por isso que março ainda vai ficar fraco, né? Um mercado mais frágil do que os meses futuros. Porque depois o frete perde um pouco de forças. Nos fretes aí depois de abril, final de abril, maio, tem muito frete que chega no porto e tem a volta com fertilizante. Então isso ajuda bastante no valor do frete aí que o produtor paga, né, no caso para a soja. Então o ambiente em si, ele começa a melhorar depois. Mas a gente acredita que entre 13 e 15 milhões de toneladas de soja devem ser embarcadas agora no mês de março nos portos brasileiros. A partir de abril, provavelmente, já comece a operar também o porto novo, a parte do terminal novo de embarques ali, de uma empresa chinesa aí no Porto de Santos. Então começa a agilizar mais. A partir de abril, o mês de abril, acredita-se que o embarque total já possa passar aí a uns 17 milhões de toneladas no mês. Então, é embarque pesado de agora em diante. Então, essa é a corrida da exportação da soja para liberar o mercado interno, né, para a gente ter espaço nos armazéns, porque esse ano, com a safra época que está chegando, nós não vamos ter espaço para toda a soja. Por isso que nesse mês de março e abril, que é período ainda de colheita, né, principalmente em março, é um período que tem que jogar na exportação grande parte do volume possível. Por isso que, se fosse possível, teria que passar de 15 milhões de toneladas de embarques agora, para não sufocar o interior, né? Os armazéns do interior que estão com silos cheios, ainda tem muitos armazéns com silo com milho de safra de verão nos estados do Sul e Sudeste. Tem milho chegando e vai chegar no Sul e Sudeste agora nas próximas semanas. Tem soja chegando. E muitos silos do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul ainda tem muito trigo. Então, os armazéns estão lotados e é por isso que acaba pressionando o mercado nesse mês de março. Aí ele acaba limitando até o fôlego positivo, que poderia ser maior do prêmio, e ele acaba agravando o valor efetivo dos fretes, que nem a gente já vinha comentando. Por isso que o mercado de março é 132 e o mercado de julho com agosto nos portos é 142, ele já dá uma diferença grande em função dessa questão de logística aí que pesa, né? Então, basicamente, a ideia da exportação para agora, nesse mês de março, que nós estamos vivendo, é chegar ao mês aí com 15 milhões de toneladas e o acumulado que a CSEX deve divulgar nessa próxima quinta-feira, é chegar ao mês de fevereiro com acumulado com janeiro, algo perto aí das 7 milhões de toneladas, é mais ou menos essa a ideia, mas já vamos engrenar forte em março, em abril e maio, que devem ser meses muito fortes. Entre março, abril e maio, provavelmente a exportação acumulada desses 3 meses deve chegar aí à marca de 45 milhões de toneladas. Veja aí, é quase uma safra da Argentina que a gente vai embarcar nesses 3 meses, março, abril e maio. Então, o panorama da exportação que a gente está vendo agora é esse aí, nesse dia de terça-feira, né, de Carnaval brasileiro,
em que o povo está pulando e o produtor está em cima das colheitadeiras, tocando a frente aí para garantir a safra e colher as lavouras no momento certo, né? Muito bom, Wlamir, mas a gente já tem algum panorama de como é que deve ficar o mercado da soja nesse pós-carnaval? Com relação ao mercado agora no pós-carnaval, lembrando que um dos fatores que vai pesar nessas próximas semanas é a questão de dólar. Tem que ficar de olho no dólar, né? O que a gente espera com relação ao mercado? Está chegando ao fundo do poço, vai cair mais, pode cair pouco, pode melhorar? Olha, com relação ao mercado de Chicago, acredito que não tem muito espaço de novas baixas. O mercado já ficou barato por lá, né? Então já estava na hora dele começar a evoluir um pouco mais. Mas aqui nós temos uma flutuação que pode ser importante a gente acompanhar, que é a questão do dólar, né? Nas últimas 2 semanas o governo acabou esticando os gastos efetivos, né? Estimulou gastos aí, trocou ministérios, trocou o Ministério de Saúde para fazer, vamos dizer assim, fazer mais marketing efetivo, né? Colocar o ministério aí na visão do público, melhorar a imagem, e para isso já colocou gastos maiores no próprio ministério, né? Trazendo, que é importante para a população, né? A questão, não sei se vai cumprir, mas vai estar, pelo menos prometeu, trazer todos os remédios aí que são recomendados para tratamento de saúde contínua, né? Para diabetes, para hipertensão, esses principais aí que a população precisa, em que vão ser distribuídos gratuitamente, sem a coparticipação do brasileiro. Então vai aumentar os gastos, né? Certamente vai aumentar gastos, aumenta gasto do ministério, aumenta gasto do governo. Outro fator que o governo não estava pensando aí também é que estimulou aí ao auxílio aos estudantes, né? Com relação ao programa para os estudantes. Isso trazendo aí um baque maior nas contas públicas, né? Não esperava que ia ser tão grande. E agora você fala em mais de 2 bilhões adicionais em cima do que era esperado, né? Do orçamento, em cima desse auxílio aos estudantes que estão ficando no ensino médio, que estão fazendo os preparatórios, que estão indo para o vestibular, toda essa gama de estudantes de escola pública, automaticamente são campanhas importantes, mas temos que olhar pelas contas do povo, né? A população que paga, e a população vai pagar mais por isso, em função de que são fatores que influenciam no dólar, né? Então agora, nesse mês de março, vamos ter novas indicações do Banco Central com relação à Selic, e as apostas continuam sendo, como o próprio Banco Central apontou no mês passado, que poderia aumentar mais 1 ponto agora em março, e passar a 14,25. Então, automaticamente, isso são fatores que pesam aí na moeda americana, né? Dá para ver que na última semana nós vimos o dólar bater os 5,80 e ele foi ao maior nível desde novembro. Então, o ambiente de dólar, ele segue forte e tem riscos de seguir ainda mais, justamente porque muito investimento internacional que seriam colocados no Brasil, eles estão perdendo forças, né? Porque a política oficial do governo é de penalizar, vamos dizer assim, o setor agrícola, né, como já está acontecendo em alguns estados aí nessa última semana. Tivemos aí agora o estado do Maranhão taxando o produtor, né? O estado do Pará taxando o produtor, automaticamente todo o dinheiro que se tira do sistema é dinheiro que deixa circular, né? Então ele não se multiplica, ele se anula. E com isso o mercado de dólar acaba pressionado para cima, né? Porque a economia brasileira vai ficando mais frágil, né? Menos dinheiro circulando, menos giro, menos emprego, menos investimento. Então tudo isso não é positivo para a economia e é possível que o produtor fique atento aí. A recomendação é não arriscar muito com o dólar, porque continua tendo aí indicações dos analistas dos grandes bancos que apostam em dólar ali na casa dos R$6 aí no segundo semestre. Então, produtor que vai fazer dívida em dólar, se proteja em proteção com o grão aí em dólar também, para não descasar a conta, né? Então, isso que a gente está vendo com relação a essa parte de exportação, de dólar, de mercado, é o que a gente vê aí nesse período de feriadão, né? Em pleno dia do Carnaval brasileiro, terça-feira, nessa terça-feira, 4
de março, né? Carnaval agora em março, 4 de março de 2025, e vamos começar a semana amanhã, né? Depois do meio-dia, com o mercado já de olho nesses fatores que vêm pela frente, né? Questão de dólar, política, governo, tudo isso vai influenciar agora no pós-carnaval. Então, a partir de amanhã, a gente entra no ano comercial brasileiro, ou seja, a economia brasileira começa o ano novo a partir de amanhã, né? Então, isso que a gente vê para o mercado da soja também, e agora em pleno pico de colheita. Obrigada, Wlamir. Importantes informações do mercado da soja, mas a gente também vai olhar o mercado do milho, então, vinheta agora. Notícias do milho. Oferecimento Inovipab, a ferramenta do produtor rural. Wlamir Brandalize, conte pra gente como é que nós iniciamos o mês de março para o mercado do milho e falando principalmente dos preços. Pessoal, vamos lá, com relação a milho, o que temos? Milho está começando o mês de março aí, como é que está o milho? Começando o mês de março aquecido, né, firme, e aí tem a força do produtor mesmo, porque já temos aí mais de 11 milhões de toneladas colhidas da safra de verão, esse milho todo praticamente para o mercado interno, então é um milho que abastece o consumidor de ração. Temos ainda um pouco de milho que tinha de estoque passagem, um estoque baixíssimo, tem um pouco de milho, então é período de colheita. E temos aí 12 milhões de toneladas ainda a ser colhida de milho aí nas próximas 6 semanas, até o mês de abril, que é onde se colhe praticamente toda a safra. Então é um milho que atenderia às condições de demanda interna. A grande questão é que o milho está na mão de produtores capitalizados, que não está querendo vender. Então, a força do produtor, nesse momento, está sendo maior que do lado da demanda. A demanda precisa de milho para o setor de ovo, que disparou, setor da ração. E, com isso, o mercado do milho segue firme, como a gente já tinha apontado. Hoje, se a gente olhar, a maioria das regiões, nesse meio de feriadão aí, ele está com milho ao produtor de R$ 65, R$ 60 no Centro-Oeste, mas a maioria trabalha em 65 até mais, produtores vendendo a 70 no Mato Grosso. Produtor de São Paulo aí na última semana vendeu a 90, mas foi um caso isolado, né, da indústria que precisava e o produtor estava ali do lado com milho no armazém próprio. Mercado firme, né, de milho, e o produtor vendendo da mão para a boca, então aproveitando a oportunidade. E Wlamir, já tem algum prognóstico para essas exportações de milho também agora durante o mês de março? Então vamos lá, com relação ao milho agora em março, ele geralmente não exporta, né? Porque o milho da safra de verão é para o mercado interno. O milho exporta em janeiro, fevereiro, pouca coisa em março e depois volta a exportar julho e agosto em diante. Os dados efetivos aí agora da SECEX saem agora nessa semana, depois do carnaval, mas devem mostrar aí o embarque de milho perto da casa 1,5 milhão de toneladas, um pouco mais talvez, e o acumulado de janeiro e fevereiro provavelmente pouco acima de 5 milhões de toneladas. Então é isso que se espera, o fechamento da exportação de janeiro, fevereiro acumulado, pouco acima de 5 milhões de toneladas. O ano passado, nesse período, eram 6 milhões de toneladas. Então, é provável que nós vamos fechar aí os dados já fechados, os embarques fechados, mas os números ainda não, com perto de 800 mil, perto de 1 milhão de toneladas a menos que exportou no mesmo período do ano passado. Então, esse é o quadro do milho que a gente vê na exportação. Por isso que a gente mostra que o grande parte do milho está no mercado interno. A grande questão é que o produtor não quer vender, então esse é o ponto, né? O produtor está segurando, vendendo da mão para a boca, e isso vai seguir nesse começo de março. Só que agora, provavelmente depois do carnaval, depois da segunda semana de março, os produtores do sul também colhendo muito milho, colhendo soja, eles vão se deparar com uma coisa, e agora já chega abril aí daqui a poucas semanas, e abril tem muita conta para ser paga, né? Tem banco, tem empresas, revendas, cooperativas, e o produtor fica naquela dúvida, né? O que eu vou vender agora? Tenho soja e milho para fazer dinheiro, para pagar as contas. Então, o que a gente acha que o produtor vai fazer é o que ele faz normalmente. Normalmente, quando chega nessa época, ele tem soja e milho, e ele vê que a soja está barata, como está hoje, e acredita que ela vai se valorizar no meio do ano, e o próprio mercado de Porto mostra isso, em que a soja de agora, de março, 132, e a soja de julho com agosto, 142,
Ele vê, não, mas a soja vai subir R$10. E o milho? Se o milho não subir R$10, não compensa. Tá? Então, o milho já está na alta. Então, o produtor, tudo nos indica que ele vai começar a vender mais milho agora e deve dar uma acomodada no mercado, né? Não vai ter uma debandada de baixa, porque o comprador vai ficar agressivo, vai querer levar esse milho. É possível que o mercado até possa trazer uma pequena queda nas cotações, porque vai ter mais oferta, provavelmente, né? Porque vamos ter colheita forte. E temos aí, depois disso, dessa colheita, até metade de abril, provavelmente o produtor vai estar com 15 a 17 milhões de toneladas de milho em casa, a nível de sul, sudeste e parte do centro-oeste. E esse milho, o produtor vai usar ele para pagar conta, né? Então, ele provavelmente vai vender parte dele aí e vai segurar a soja. Então, isso que pode acontecer e acomodar o mercado do milho. Então, essa condição. Porque hoje o mercado de Porto está de R$ 79 a R$ 81. Então, ele está pagando menos do que efetivamente paga a indústria CIF, né, de ração. Hoje as indústrias CIF de ração vai de 82 até 90, chegou a pagar, como a gente já comentou. Mas hoje é 82, 84, até 85 tem negócios no CIF indústria de ração. É provável que agora, no meio de março, esse mercado já se acomode um pouco, né? Porque daí já não tem exportação em março, o comprador não vai querer milho no Porto, e o milho no Porto no segundo semestre, nesse momento, ele trabalha de R$ 71,50 ali no agosto e vai até 74, 75 no novembro, e muito comprador para o segundo semestre. Então, o milho do segundo semestre está dentro desses patamares, o produtor está com a safra andando e está de olho. Alguns já começando a fazer posições para garantir esses níveis lá na frente. Se tiver uma grande safrinha, o mercado acomoda e venha a recuar depois, né? Porque ele vai depender de Chicago. Se a safra americana for maior, também vai pressionar para baixo, porque o mercado mundial está em mercado alto, está firme, o mercado interno está firme, o mercado do milho está em cotações altas. Dá para comparar com a soja, ele está alto. O mercado do milho, hoje a relação de troca não precisa 2 sacas de milho para dar uma de soja. Então temos aí milho ao produtor que está dando 1,8, 1,7 sacas de milho por uma de soja. Então, alguns casos aí está dando 2 sacas, aliás, 1,5 saca de milho para dar uma de soja, conforme a região. Então, essa relação de troca que o produtor vai fazer para fazer as negociações. Por isso que o mercado pode começar a dar sinais de acomodação, ou seja, começar a patinar agora, depois do carnaval, aí, com o avanço da colheita e possivelmente a volta do produtor vendendo milho. Então, é esse ponto. Vlamir, e tem alguma possibilidade da gente acompanhar importação de milho também aqui para o Brasil? E como é que isso poderia influenciar também nos preços e no mercado? O que a gente tem visto aí com relação às empresas consumidoras, principalmente do Sul, parte do Sudeste também, estão de olho no mercado do milho argentino, né? Milho argentino chegaria acima de R$ 80 nos portos brasileiros, mas as indústrias temendo aí que o produtor continue com essa política de vender pouco ou quase nada, eles estão se movimentando. E é bem provável que agora, nesse começo de março, os primeiros negócios com importação de milho, a gente está importando milho do Paraguai, sim, algumas cargas estão entrando ali em Santa Catarina, até o Rio Grande do Sul, do Paraguai, que entra por terra, mas é possível que a gente vai começar a ver milho importado, principalmente da Argentina, agora em março, principalmente para essas grandes empresas do setor de ração, que precisam garantir abastecimento aí do segmento para manter aí o ritmo forte de exportação. É uma expectativa de que o setor da carne vai bater recorde histórico de exportação em março também, né, no setor do suíno, de frango. As indústrias do segmento de suíno, frango, estão trabalhando com carga máxima. O alojamento é de carga máxima e a expectativa de exportação é de recorde novamente. Então, isso é demanda de milho. E para esse segmento, provavelmente, a gente vai ver aí nos próximos dias as primeiras confirmações de importação. É bem provável que vai se confirmar e o produtor tem que ficar atento que, a partir do momento que o navio aportar nos portos brasileiros com milho, isso causa um efeito psicológico baixista. Então, essa é a recomendação final aí do mercado do milho, é ficar de olho nisso também. E hoje é terça-feira, dia de destaque da LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro.
Com 12 anos de atividades no Brasil, a LS Tractor já tem presença forte no mercado de máquinas agrícolas no país. E agora, em 2025, a LS Tractor está sob nova direção. O novo presidente da LS é o senhor Carlos Kim e o diretor comercial é Felipe Vieira. E nós viemos aqui à fábrica, em Garuva, no interior de Santa Catarina, para conhecer as novas diretrizes da LS Tractor para o mercado de máquinas agrícolas e conhecer também os novos lançamentos que a LS traz para o ano de 2025. E você quer saber mais? Então vem comigo. E quem vai contar um pouco sobre a evolução da LS Tractor aqui no Brasil é Felipe Vieira, o novo diretor comercial da LS. São 12 anos já de entrega ao produtor brasileiro, entregando uma tecnologia. Que tecnologia é essa embarcada, né? São transmissões 16x16 com super redutor e também com um reversor Power Shuttle, num range de potência que o produtor rural não tinha acesso, um range de potência menor. E até hoje, nos tratores de 50 e 60 CVs, ainda somos os únicos com essa tecnologia embarcada. O produtor vê que a LS está investindo, estamos aqui, como falei, há mais de 12 anos, temos todo um centro de desenvolvimento nacional, um centro de pesquisa, e desse centro de pesquisa já saímos com 2 produtos, né, um trator de 145 CV, 125, que é o nosso modelo H, e o nosso modelo MT7, que é um trator para as culturas perenes de 80 e 90 CVs, especificamente, né, com grande foco no café e na laranja, no qual hoje já somos líder de mercado em várias regiões, né, que entregam aí com certeza o maior resultado e uma melhor economia para o cliente. E agora damos início nesse circuito de feiras nacional, feiras essas muito importantes, né, para o nosso negócio, para o produtor rural, onde ele vai conseguir ver as novas tecnologias, o que a LS está lançando, né, para eles. E eu tenho o prazer de entrevistar hoje o novo presidente da LS Tractor no Brasil, o senhor Carlos Kim. Mr. Carlos, quais são as principais vantagens que os tratores da LS Tractor oferecem em termos de eficiência operacional e tecnologia embarcada que traz essa satisfação do produtor brasileiro pelos tratores da LS? A transmission wheel, the synchro shutter. So when you're driving, you can change it easily, 1, 2, 3, 4. So you are driving is better than the stop and go tractor. So the speed, the Korea we call 빨리빨리. 빨리빨리 is quickly. So if you want to more performance and quickly job, you have to use our tractor. But this year we also launching new tractor, the HST, hydraulic static transmission tractor. Normally in United States, they are using the 70%. Brazilian market, they do not use the HS tractor. But we are now trying to open the new frontier for this market. So February Copa Show, we are displayed our new tractors. I was the service and part working over 7 years. I realized how important is service and parts. I'm working for 6 months here, but I never heard about any service and part issue. So you just purchase our tractor, that means, you can support all of our service and parts and guarantee our quality. Essas tecnologias da Coreia estão disponíveis nos nossos tratores, mas nós customizamos ela no Brasil, escutando o produtor rural e adaptando um produto altamente tecnológico, mas para a realidade do produtor aqui no Brasil, né? Como já diz o nosso jargão aqui, tecnologia sul-coreana, mas coração brasileiro. Além disso, temos informações preciosas aqui com a Desirê Brandt, ela que é meteorologista da Notus Meteorologia, com as últimas novidades e informações do clima. Vamos acompanhar agora. Bem, conforme nós programamos, de volta com a Desirê Brandt. Desirê, obrigado pela participação, um pouco estendida nesse carnaval. Eu sei que está aproveitando com as filhotes um pouquinho os blocos, né, de rua aqui na cidade de São Paulo. Isso é bom, né? Faz parte da cultura popular, né? E o março começou, né? Praticamente o ano começa agora depois do carnaval. Mas eu queria falar contigo em relação àquela pergunta que eu deixei ontem. Como é que fica o clima no Rio Grande do Sul, Argentina e também dar uma geral do que acontece com o clima lá nos Estados Unidos, Desirê? Começando pelo Rio Grande do Sul, é óbvio.
Vamos lá, começando então pelo Rio Grande do Sul. No programa anterior, nós falamos a respeito de uma espécie de bloqueio atmosférico. Nas últimas semanas, a gente ainda teve alguns episódios de chuva no Rio Grande do Sul, porque as frentes frias chegavam até o estado gaúcho, não avançavam mais do que isso. Logo estavam saindo para alto mar e, portanto, principalmente no Sudeste, há mais tempo não estava chovendo. O Rio Grande do Sul ainda estava recebendo alguma umidade. Só que esse início de março, nem mesmo o Rio Grande do Sul e nem aquela região ali nordeste da Argentina, mais próxima ao Paraguai, está recebendo chuva também, tá? Então, começando pelo Rio Grande do Sul, essa semana ainda segue com o tempo seco, a gente segue ainda sob a condição do bloqueio atmosférico, as frentes frias estão passando bem por baixo ali, entre a Argentina e o Uruguai. Então, essa região mais norte e nordeste da Argentina, nem essa região está pegando direito a chuva, tá? Agora, está passando mais por baixo e indo embora para alto mar. Então, a área de alta pressão, ela veio nos últimos dias avançando, ela veio, é como se ela tivesse a posição dela é ali na costa do Brasil, no Atlântico, e ela viu que tinha espaço para ela dominar, ela entrou pelo país, comandando o tempo ali e impedindo a formação de chuva, tá? Entre o Sudeste, áreas do Centro-Oeste, do Nordeste e até mesmo no sul do país. Agora, a expectativa é que esse padrão seja rompido ali por volta do dia 9, 10 do mês de março. Uma frente fria, finalmente, ela vai conseguir ter mais amplitude, aí ela não vai ser tão zonal como as últimas frentes frias, né? Zonal quer dizer mais suave, assim, ela vai ter uma amplitude maior. Ela tendo amplitude, ela vai conseguir avançar de forma mais continental, e aí ela pega já o Rio Grande do Sul de uma forma mais organizada. Tem previsão para tempestades, até porque antes da chuva vai fazer calor, e aí quando a gente tem aquele choque de massas, né? A frente fria chegando, encontrando uma região muito quente, com umidade, vai ter formação de nuvens de tempestade, então tem previsão para fortes rajadas de vento, tem previsão, inclusive, até para queda de granizo eventualmente, tá? Bom, e isso principalmente as primeiras pancadas de chuva. Depois, com a frente fria avançando, fica só a chuva mesmo, o que é muito bom, o que deve ajudar na umidade do solo. Daí por diante, Braga, o que a gente enxerga? As frentes frias, elas pelo menos uma vez por semana, tem previsão para frente fria chegando no Rio Grande do Sul, deve seguir numa condição bem natural para a época do ano, tá? De uma boa frequência de frente fria, e eu até contaria com a ajuda do Laninha, que embora seja um fenômeno de fraca intensidade, ele de certa forma acaba aumentando a frequência dessas frentes frias chegando ao Rio Grande do Sul, tá? Então a gente já vai enxergar ali uma condição, né? Uma condição ainda de transição, mas já indo para um período, né? Porque como que fica o desenho da chuva no Brasil no nosso período seco? Fica o centro do país sem chuva, e aí a chuva fica concentrada nos extremos, extremo norte do país, faixa leste do Nordeste, tanto que é mais barato viajar para a Bahia nessa época do ano, no meio do ano. E nas áreas, exatamente, pegar chuva, e nas áreas mais ao sul do Brasil. Então, a chuva fica nos extremos, né? Então, é normal que entre outono e inverno a gente tenha com maior recorrência a chuva chegando ao Rio Grande do Sul, e é o que tudo indica, as coisas vão seguir dentro da normalidade, tá? Assim que chegar, que essa frente fria ali, prometida para o dia 9, 10, assim que ela conseguir encaixar ali no Rio Grande do Sul, dali para frente há uma tendência de uma boa frequência de chuva para boa parte do estado. Bom, e na Argentina tem chovido bastante, né? É lógico que a safra por lá teve uma quebra, já dentro daquilo que havia expectativa, vai ser uma safra menor, mas a chuva vai reverter um pouquinho, vai chegar com em boa quantidade, porque, lógico, falando de Argentina, são várias regiões do É. estado, do país, né, da Argentina. Será que tem chuva aí nas regiões produtoras, que diz assim? Sim, a região do Pampa Úmido tem recebido chuva, né? Porque as frentes frias, como eu falei, elas chegam até ali, logo saem para alto mar, mas provocam chuva ali naquela região. A região mais crítica tem sido as áreas mais próximas ao Paraguai, ali no Nordeste, né, da Argentina, ali naquelas áreas produtoras, ali a chuva está faltando, por quê? Essa área de alta pressão, né, ela acaba tomando conta ali do Rio Grande do Sul, né, faz um círculo ali, né, Rio Grande do Sul, Nordeste da Argentina, Paraguai e todo o interior do Brasil, né, então acaba pegando aquelas regiões, também tem feito muito calor, a temperatura extremamente alta agora nesse começo do mês de março, mas como eu falei,
essa mesma frente fria que está prometida aí por volta do dia 9, ela vai encaixar ali o corredor de umidade de uma forma mais continental e vai contemplar também as áreas produtoras da Argentina. Agora, se isso reverte, né, a perda que já foi registrada, aí já é uma outra Uhum. questão, Braga, porque ali, de fato, a gente teve uma situação um pouco mais crítica, né, em relação à falta de chuva. Bom, agora, lógico, do hemisfério sul, do Cone Sul, você falou a respeito um pouco da Argentina, do Paraguai, Rio Grande do Sul continua com essa situação crítica, né? Vamos lá para cima. É, lógico, todo mundo fica de olho nos Estados Unidos, né? Saiu de um recorde aí no hemisfério norte de temperaturas baixíssimas, né? Nesse inverno, finalzinho de inverno por lá. Já houve, inclusive, a redução da área plantada de soja, vai aumentar a área de milho. Como é que fica o clima para os agricultores nos Estados Unidos? Aproveitando tua participação. Olha, Braga, justamente por conta das temperaturas, isso pode afetar um pouquinho a janela do plantio do milho, né? Que costuma acontecer agora por volta do mês de abril. Por quê? Mas isso não é normal, né? Essa época do ano já não deveria estar plantando. Bom, nas áreas mais ao norte do cinturão de grãos, a gente pode ter ainda um processo mais lento do degelo, e aí até que o solo adquira ali uma temperatura adequada para o plantio, isso pode atrasar um pouquinho, isso pode comprometer a janela do milho, tá? Sobretudo nas áreas mais ao norte ali do cinturão de grãos. Depois disso, passando ali o mês de abril, a temperatura já ficando mais adequada para todas as regiões, depois a gente vem com o plantio da soja também, acredito que seja mais favorável, né? Porque aí a temperatura já não está tão baixa, o solo já está preparado ali, pelo menos no que diz respeito à temperatura e também à umidade, porque ao que tudo indica, né? A gente tem até. Pode sofrer até um leve atraso em relação a uma chuva um pouco mais regular, mas não tem nenhum indício de algo extremamente forte, né, que possa trazer algum prejuízo ou algum atraso mais importante para a instalação dessas lavouras. Bom, duas questões só para poder finalizar contigo, agradecer, te liberar também, porque você tem outros Imagina. compromissos, né? Você falou a respeito dessa questão do Laninha mais fraco, realmente isso a gente tem notado. Na edição de ontem você falou que vem aí uma neutralidade. El Ninho vai chegar esse ano, vem sucessivamente um após o outro, ou não necessariamente nessa ordem? Esse é o grande desafio do meteorologista, porque não tem regras. Esses dois irmãozinhos, eles fazem o que querem, Braga. Então não tem aquela regra, um ano é El Ninho, outro ano é Laninha. Tanto não tem que a gente teve aí, no último Laninha, foram 3 anos consecutivos de Laninha, né? Nossa, foi quando o Rio Grande do Sul teve uma das piores secas, né? Por conta dos 3 anos consecutivos de Laninha. Aí veio aquele belo El Ninho que trouxe tanta irregularidade no nosso último verão, no penúltimo, né? O último é agora que a gente está vivendo, mas o verão de 23 para 24 foi marcado por irregularidade no Brasil, por conta do fenômeno El Ninho, e agora estamos com Laninha de fraca intensidade. De acordo com o último relatório do NOAA, ele deve perder intensidade. Entre outono e inverno, a gente já começa a entrar numa neutralidade climática, e eu olhando para o gráfico de probabilidade do NOAA, ele retorna ali com uma condição mais para o frio do que para o quente, ou seja, se tiver que apostar em algo, por enquanto, olhando para aquele gráfico, a impressão que dá é que a gente pode ter ou uma neutralidade ou uma neutralidade ali com sintomas de Laninha, mas vamos aguardar, porque ainda está bem distante, né? E isso pode mudar até lá. Mas por enquanto está mais para o frio, ou seja, mais para o Laninha do que para o El Ninho. Não que vá formar um Laninha, mas o gráfico ali de probabilidades ele está com um viés um pouco mais para o frio. Então, no mínimo, a gente vai ter uma neutralidade em alguns momentos com algum sintoma de Laninha. Mas isso eu volto aqui quantas vezes você quiser, Braga, para a gente monitorar como é que está aí o nosso Oceano Pacífico, o que ele nos reserva para esse ano. Rosado, é só para poder até mesmo finalizar contigo, né? Fala do Oceano Pacífico, que rege aí as questões climáticas também, mas o Atlântico disseram que está tendo um esfriamento, isso procede realmente? Ele tem.
Por enquanto, aqui para a costa do Brasil, a gente vê até uma área mais aquecida, que acaba posicionando melhor a zona de convergência intertropical em relação ao ano passado, né? Então, por isso que a gente está até com uma boa chuva nas áreas mais ao norte do Brasil. E quando as frentes frias conseguirem avançar também pela costa do país, elas vão encontrar até algumas áreas mais quentes e isso acaba sendo um combustível para essas frentes frias. Então, por enquanto, ele tem aí condições favoráveis, né? Não tem nada que o desabone em relação a isso, pelo menos nada muito significativo. Tá certo. Continua com o aquecimento na temperatura normal ideal, né? Então, vamos descartar. Em áreas que são interessantes, né, para isso. Exatamente isso aí. Desirê, muito obrigado pela tua participação. Um abraço a toda a tua família. Né? Aproveite esse feriado, né? Um ponto facultativo, eu sei que você tem muita demanda pela frente, mas imensamente grato pela tua participação conosco aqui. O produtor todo o Brasil te agradece. Você e, lógico, referência a Notus Meteorologia, tá bom? Muito obrigada, Braga. É sempre um prazer estar aqui conversando com você e estamos sempre à disposição. Um grande abraço para todos vocês. E agora nós temos um conteúdo especial do Antônio Cabreira, direto da Arábia Saudita, falando um pouco sobre a descoberta do petróleo, a história da Aramco e também destacando que o Brasil precisa assumir o protagonismo na produção de energia renovável. Vamos acompanhar. A Arábia Saudita é um país que basicamente ela vive do petróleo. Para você ter uma noção, aqui em Jeddah, você não tem transporte público, você não tem ônibus. A maioria das pessoas elas se locomovem por carros. E não só isso, aqui próximo em Medina, a Aramco, ela tem um poço de petróleo e somente esse poço produz mais do que todos os outros campos petrolíferos da Petrobras. Então o petróleo ele é uma das maravilhas do mercado, porque foi o mercado que acabou descobrindo o petróleo. Isso que foi lá em 1859, na Pensilvânia, através de uma perfuração do Edwin Drake. Depois eles vieram para cá, para o Golfo Pérsico, principalmente aqui na Arábia Saudita, e que mudou todo esse cenário. E mudou porque até então a energia ela vinha do óleo de gordura de baleia. O problema é que uma baleia sozinha ela produzia apenas 25 a 30 barris de óleo. E a Revolução Industrial começou a demandar um grande volume de energia e essa caça extensa e predatória em relação às baleias colocou em risco de extinção. E aí, com a descoberta do petróleo, tudo isso mudou. E a Aramco, que é essa empresa petrolífera, ela tem um papel muito importante. Ela é a principal empresa petrolífera do mundo. E para você ter uma noção, embora a gente tenha criticado muito o petróleo nos últimos anos, em 2022 a Aramco foi a empresa mais valiosa do mundo, superando inclusive a Apple. E para você ter uma noção, ela anunciou um lucro nesse ano, 2022, de 161 bilhões de dólares. É o maior lucro da história corporativa do planeta. Então é tão interessante todas essas críticas, né? A Aramco, para você ter uma ideia, ela é a empresa corporativa privada que mais emite o gás de efeito estufa. Desde 1965, ela é responsável por 4%, somente a Aramco, em termos de emissão do gás de efeito estufa. Não só aqui na Arábia, mas também nos Estados Unidos, o presidente Biden, que é chamado o presidente do clima, ele anunciou um projeto gigantesco de perfuração de petróleo no Alasca, chamado Willow. Serão 600 milhões de barris em 30 anos de exploração. A China anunciou que vai dobrar a sua produção de carvão. Eu estou dizendo tudo isso porque a gente escuta, na realidade, críticas somente ao Brasil e a gente não consegue analisar esses fatos que estão acontecendo, como, por exemplo, é o caso da história da Aramco. E eu estou dizendo isso porque o Brasil, apesar de toda essa ironia, tem o maior programa de biocombustível do mundo, que é o nosso etanol. Ou seja, está na hora de nós, brasileiros, tocarmos o bumbo daquilo que a gente tem em termos de energia renovável. E hoje nós também temos a participação do Frederico Olive, da Foco Agromarketing, que vai trazer mais informações. Vamos acompanhar. Há 20 anos para a agricultura é pouco tempo, mas para nós
é uma vida, né? Começamos com 400 hectares. Na época, eu, meu irmão, meu pai, a gente subia nas máquinas e a gente mesmo operava. Tinha 2 ou 3 colaboradores no início. Resolvemos num sonho aí tentar a sorte própria, como diz o outro, e começamos a procurar uma terra até que a gente achou, em 2004. Mãe, eu vi umas terras aí, vocês vêm para me ajudar? Nós tínhamos ficado lá no sítio. Daí eu falei, é o sonho do seu pai. Ele disse, mas não tem energia, não tem asfalto e é 80 quilômetros da cidade. Eu falei assim, não, para recomeçar nós vamos aonde você estiver. O Grupo IF Agro nasceu em 2004, mais precisamente em 27 de abril de 2004. Estou com o Regis desde 2004, mas só comecei a atuar na fazenda com eles em 2006. O meu sogro, ele era muito persistente. Não, vamos fazer assim que vai dar certo. Ele era extremamente sensato. Então, ele mantinha o equilíbrio, né? O Robson, ele tem um perfil, o Regis tem outro perfil. Então, ele fazia ali o equilíbrio entre os dois. Seu Manuel era muito bondoso, uma pessoa de um coração enorme. Era uma pessoa maravilhosa. Dá até emoção de falar dele, porque seu Manuel era uma pessoa incrível. Mas a Dona Sueli, sim, ela tem uma história que eu tenho muito respeito pela história da Dona Sueli. Via que tinha alguma coisa, ela precisava ter um porta-retrato. Acho que até hoje tem esse porta-retrato na casa dela, que é do Regis, do Robson. O Robson pequenininho, uns 7 anos o Regis tinha, e o Robson ali com uns 2, que ela conseguiu pagar essa fotografia catando feijão. Quando a gente foi para o oeste da Bahia, em 2016 para 2017, e a gente pegou uma área que tinha braquiária e uma área que não tinha braquiária. Só que quando chegou na colheita, onde tinha braquiária, produziu na época 12 sacos a mais de soja por hectare na média. Aí a gente olhou e falou, opa, né? Esse negócio faz muita diferença, vamos aprender a mexer com isso. Nós somos vizinhos de fazenda ali e já se conhecíamos e eles tinham vontade de mexer na Bahia, né? E nós já estávamos na Bahia. Tinha uma experiência de capim melhor que eles, né? E ele uma experiência ótima em grãos, né? Em feijão, em soja. Como a gente produzia também uma semente muito boa, porque a gente investia pensando em colher soja, então a semente a gente viu que deu uma qualidade diferente, né? Uma qualidade bem superior ao que a gente via no mercado. Então a gente viu que com essa semente aí abriu uma porta muito grande ali com o consumidor final. Em 2019 para 2020, a gente criou a Risa Sementes. A Risa, ela aconteceu num momento assim de inovação mesmo, né, do grupo, de expansão, e a gente viu no capim esse potencial. A gente já atuava no oeste baiano, né, na fazenda Tropeiro, no município de Jaborandi, e só que era com soja e feijão. E o Regis percebeu que ali a gente poderia trabalhar com a semente forrageira, né, e a gente começou a buscar novas áreas. Já que a gente produz feijão bem, milho bem, soja bem, vamos tentar fazer uma semente nossa para que o agricultor tenha uma semente boa hoje à sua disposição. Então hoje 100% da nossa área de milho, 100% da nossa área de sorgo, as áreas pós-soja, vai palhada de capim. Então a gente faz a semente primeiro para a gente usar, pensando como produtor. Então é um produtor fazendo semente para outros produtores. Quando fala Risa, o pessoal já sabe que é semente de alta qualidade. Todos os dias, na sua mesa, na sua casa, tem um pouquinho da agricultura ali. Porque se nós temos, como diz o seu Manuel, é amando a terra que se colhe a vida. Então, se nós cuidamos da nossa terra, é impossível a gente não ter uma vida ali naquele solo.
para crescer na profissão, na vida, a gente tem que estar feliz com aquilo que a gente faz. E não tem como a gente ser feliz com aquilo que a gente está fazendo se a gente não dominar aquilo que a gente vai fazer, se a gente não conhecer a fundo aquilo que você faz. Independente do cargo que ocupe aqui dentro, saber o porquê das coisas, né? Saber como que a gente chegou aqui, como é que é feita uma semente, para que serve essa semente, qual que é a diferença entre as sementes. A partir do momento que a pessoa entender isso, vai crescer dentro da empresa, talvez até mais do que eu, né? Vai ser o sucesso da empresa, né? A pessoa trabalhando com confiança no que está fazendo, com alegria, sempre manter um ambiente bom de trabalho e de convivência, né? Ali tem funcionário que já era funcionário nosso antigo, da outra empresa, e que hoje está lá com a gente, né? Então todo mundo feliz, todo mundo tranquilo. A gente procura trabalhar de uma forma que a empresa siga, mesmo depois de nós. O dia que eu não estiver mais aqui, as pessoas aqui dentro cresçam e apareçam, né? E daqui a pouco sigam tocando, levando o nome da Raiz adiante. Foi a mão de Deus, porque a gente sozinho não é tão fácil. A gente fez a parte nossa, que era trabalhar o certo, e contou com a ajuda de Deus. Todo dia cedo, antes dele sair para poder trabalhar, ele vai lá, reza e faz os pedidos dele, né? Se não for pela persistência e pela fé, fica muito difícil de você tocar. Agradecer primeiramente a Deus por tudo que a gente conquistou. Tudo que a gente tem é por Ele e através dele que a gente conseguiu. Precisamos de parceiros que estejam com vontade de agregar e ajudar. Aí venham para a RISE, que aqui é bom. Se você quer trabalhar numa empresa que se preocupa com o futuro do país, que preocupa em fazer melhor a vida das pessoas, venha fazer parte do nosso time. A política também é sempre um destaque aqui no Tempo e Dinheiro e hoje nós temos comentário do cientista político Paulo Moura, que está participando conosco. Vamos acompanhar agora. Agora, professor, e essa queda de braço? Na verdade, não é nem queda de braço, é desigual, né? O próprio STF, diga-se de passagem, ministro Alexandre de Moraes, tentando afrontar o governo dos Estados Unidos, né? E ainda ironiza a situação, não? Porque não viaja para os Estados Unidos, não tem bens lá, enfim, não gosta da Disneylândia, né? Assim como outros ministros, ao que tudo indica, estão assim, né, com as antenas ligadas, para não dizer de cabelo em pé, né, para aqueles que ainda têm. Vai muito adiante isso, professor? O senhor acha que vai ter outros desdobramentos daqui para frente? Vai adiante, sim, Sérgio, está recém começando, né? Nós tivemos agora, há pouco tempo atrás, a visita da Comissão de Direitos Humanos da OEA, né? Já fruto das pressões dos parlamentares brasileiros frente à OEA. A OEA agora, em março, vai passar a ser comandada por um indicado do presidente Trump. É uma organização proxy do governo americano para fazer pressão pela liberdade de expressão e contra a censura. Seguindo-se isso, houve aquele processo que a rede social Rumble e o grupo Trump Media, que é dono da Truth Social, a rede social do Trump, entraram na justiça americana acusando o Alexandre de Moraes de forçar empresas americanas a desobedecerem à legislação americana. Na sequência, dentro desse processo, houve a liminar pedida pelos dois requerentes, aí, a Trump Media e o Rumble, de não precisar obedecer às ordens de Alexandre de Moraes nos Estados Unidos. Alguma parte da imprensa brasileira dizendo que a juíza negou a liminar, mas não foi isso que aconteceu. Na verdade, como Alexandre de Moraes não seguiu os meios legais de notificação das empresas americanas, a juíza disse que eles não precisavam obedecer ao Alexandre de Moraes, porque formalmente, oficialmente, a notificação não foi feita por carta rogatória. Para as pessoas entenderem, a carta rogatória é um instrumento jurídico de comunicado internacional
do judiciário de um país a outro, quando o judiciário de um país quer demandar o cumprimento de uma decisão sua em país estrangeiro. É um documento formal e o Alexandre de Moraes, em vez de notificar as Big Techs americanas através de carta rogatória, ele notificou por e-mail, chegou a notificar o Elon Musk pelo próprio Twitter. Então isso não tem validade legal e a juíza determinou que eles não precisam cumprir as ordens do Alexandre de Moraes nos Estados Unidos. Ontem foi um dia muito importante por dois acontecimentos políticos. Ontem, que eu digo aqui, no dia 26, né? Estamos gravando aqui dia 27, eu sei que vai ao ar segunda-feira, mas no dia 26, a Comissão de Constituição e Justiça, vamos dizer assim, o Comitê Judiciário da Câmara dos Deputados nos Estados Unidos, aprovou uma medida para sancionar o Alexandre de Moraes e outros magistrados da Justiça brasileira em função da acusação justamente de estarem forçando empresas americanas a praticarem censura contra a Constituição americana e passou, digamos assim, na CCJ da Câmara dos Representantes nos Estados Unidos. Ainda tem que a votação na Câmara e no Senado, mas a Câmara e o Senado têm maioria republicana, deve passar e finalmente, depois de sancionados pelo presidente Trump, possivelmente Alexandre de Moraes e outros magistrados do STF que respaldaram as decisões do Alexandre de Moraes perderão os vistos americanos, não poderão mais entrar nos Estados Unidos e correm o risco de ter bens bloqueados. Se eles têm aplicações financeiras, têm dinheiro aplicado em bancos americanos, eles podem ter os bens bloqueados. E, finalmente, ontem de tarde, o Departamento do Hemisfério Ocidental, vinculado ao Departamento de Estado americano, emitiu uma nota no Twitter. Esta nota foi replicada pela Embaixada Americana no Brasil, criticando justamente a questão da censura e do fato de que o judiciário de alguns países, inclusive do Brasil, é citado, inclusive do Brasil, estavam forçando as Big Techs americanas a praticar censura e que isso era uma atitude antidemocrática. A nota foi respondida pelo Itamaraty. Dizem que a resposta do Itamaraty, na verdade, foi uma resposta direta do Palácio do Planalto e esquentou o conflito, porque o governo americano politizou a nota do Departamento de Estado americano. Entrou na briga, comprou a briga, chamou a si. Então nós vamos iniciar o mês de março com este conflito escalando, Sérgio, né? E certamente haverá outros capítulos. O presidente Trump está observando como se comporta o governo Lula, se vão isolar o Alexandre de Moraes ou se vão apoiar o Alexandre de Moraes. Por esta atitude do Palácio do Planalto, aparentemente escolheram apoiar o Alexandre de Moraes e é só uma questão de tempo para que o governo Trump venha tomar medidas e anunciar novas decisões aí em relação ao STF e ao Alexandre de Moraes. A coisa está recém começando. Bom, de qualquer forma, o governo Lula se posicionou a favor de Alexandre de Moraes, como isso vem acontecendo em todos os episódios, por meio de Itamaraty, né? O próprio Itamaraty usou um termo, né, entre aspas, né, que o governo Trump está distorcendo o sentido das decisões do STF aqui no Brasil. Ou seja, Alexandre de Moraes, STF, os ministros, por dizer assim, o próprio governo Lula, estão enfrentando o Legislativo, Executivo e Judiciário dos Estados Unidos, usando, inclusive, termos que o professor usou no canal da Extra. É isso, professor? É exatamente isso, né? Então, o conflito ele vem escalando. Começou lá atrás, como eu acabei de dizer, com a visita da OEA, depois o processo das Big Techs americanas contra o Alexandre de Moraes, depois a decisão do Congresso americano, entrou o Legislativo, né, aprovando na CCJ essa medida que deve virar lei e, consequentemente, causar sanções aos membros do STF. E agora esse conflito em que o governo brasileiro entrou através do Itamaraty, mas eu repito, a informação é de que a nota que o Itamaraty divulgou teria sido redigida no Palácio do Planalto, comprando a briga com o Departamento de Estado americano. Então, né, entraram os três poderes dos Estados Unidos agora no conflito com Alexandre de Moraes e, né, emoções fortes à frente. Ou seja, esse mês de março promete muitas emoções, né? Carnaval aqui no Brasil, mas
fora continua e a pressão também, né? Lógico, todos os ministros aqui preocupados, né? Talvez não saiam, inclusive, de folga durante esse período, né? Agora, professor, para poder finalizar contigo, 4 anos de Dextra, isso ou um pouquinho mais? Mais de 4 anos. Agora, 1º de maio, o canal completa 5 anos. O aniversário é justamente no dia 1º de maio, né? Estão completando 5 anos e vamos comemorar nas ruas, né? Eu estou indo ao Rio de Janeiro cobrir a manifestação em Copacabana, agora dia 16 de março, e devo ir a São Paulo também para cobrir a outra manifestação que o presidente Bolsonaro convocou no dia 6 de abril. O canal Dextra tem essa marca, sempre que há essas grandes manifestações, eu faço questão de ir, de fazer uma reportagem completa para os seguidores do canal Dextra, né? Tá certo. E sempre precisando do apoio também de quem nos acompanha para poder, né, se manter na atividade. Como sempre, João Batista Olive fala, tempo e dinheiro, precisa do apoio de todo mundo. O professor Paulo Moura também precisa do apoio de quem nos acompanha, né, professor? É isso, Sérgio. A gente só podemos existir, estar nessa trincheira da luta por liberdade do nosso país, graças ao apoio dos nossos seguidores. Tá certo. Professor, um abraço, até a próxima. Sexta-feira, agora, depois do Carnaval, tem transmissão, né? Toda sexta-feira. Toda sexta-feira, agora, sexta-feira à noite, 20 horas, tem live no canal e mesmo com Carnaval eu publico vídeos diariamente. Não dá para faltar, né? Como eu digo sempre, somos escravos do algoritmo. Se você não publica um dia, a audiência cai. Leva uma semana para recuperar a audiência, então temos que publicar diariamente aí para manter a barriga no balcão da quitanda e o faturamento em dia, né? Com a audiência forte dos nossos canais. Tá certo. Professor, um abraço mais uma vez, obrigado, até a próxima. Obrigado, Sérgio. Um grande abraço a você e aos apoiadores aí do Tempo e Dinheiro. Obrigado. E o nosso assunto agora é barter inteligente, por isso nós temos a participação do Edemir Lima, ele que é o doutor barter e vai trazer mais informações para a gente a partir de agora. Se faz agora a hora do barter, a hora da comercialização do grãos contra insumos, onde o produtor tem ferramentas financeiras no mercado, tem condições de executar isso sem risco, tem quem possa fazer isso ou auxiliar ele a fazer, seja o seu distribuidor, seja um consultor, ou seja um corretor, seja a indústria, seja a trade, alguém consegue amparar o produtor e fazer. E é uma comercialização, o barter inteligente não é por ser bonito o nome, barter inteligente, não, é porque é uma operação muito inteligente, é muito simples. Se você está vendendo sua produção, seu fato gerador de renda está indo embora. Depois de vender um saco de soja, não volta mais aquele um saco de soja. Então, você volta a ter papel com o barter inteligente, um saco de soja no papel. Por isso que o nome é barter inteligente. E aí, aquele produtor que compra em reais, em dólar ou em reais, compra na moeda, ele também tem a oportunidade de fazer um barter inteligente, ou seja, assegurar o preço dele. Que se cair, ele não se machuca muito. É o caso do milho agora. O milho é a hora de quem comprou em reais ou fazer o hedge no físico, vender o grão, ou comprar uma opção de baixo na B3. O pessoal aí que só tem exportação tem que analisar um pouquinho diferente, mas também é um bom momento. E no soja, que está lá embaixo, a distribuição, as revendas, a indústria, elas estão fomentando a negociação de soja 2026 na troca. É a oportunidade que o produtor tem aí. Ó. O Brandaliza acabou de falar aí de 10 a 11 dólares o bushel, com possibilidade alta. Tem o alinhamento da Ucrânia com os Estados Unidos, acabar a guerra da Ucrânia, alinhamento da Rússia com os Estados Unidos, tem os chineses entrando no jogo aí de novo. Então, assim, vamos fugir dos intempéries, vamos fugir da interferência externa e vamos fazer o hedge, vamos fazer a trava, a proteção. E fazendo a trava, a proteção, um barter inteligente se posicionando novamente no mercado para pegar o movimento de mercado. Ah, bacana, mas novamente, mas eu não sei fazer esse negócio, eu nem sei o que você está falando, call, put, não, essa linguagem eu não entendo. O que faz? Pergunta para você? Olha, João, o produtor, se pegar na história do produtor, ele vem aprendendo muita coisa, né? Ele vem acatando informação de especialistas do mercado em todas as áreas, né? O produtor não sabia trabalhar com um trator com piloto automático, uma colheitadeira com piloto automático. Ele buscou especialistas das áreas e hoje tem em sua propriedade
Trator com alta tecnologia embutida, embarcada, máquinas, solo, também muita tecnologia em solo, em fertilidade, em tratamento fitossanitário nas plantas. O produtor sempre busca o especialista. Então, assim, o produtor chegando na sua revenda, no seu distribuidor, fornecedor ou trade, se você não recebeu apoio, a gente está aqui para isso, lhe apoiar, trocar ideia, conversar, aprender junto. Se não for comigo, pode ser com o Brandalize, pode ser com qualquer pessoa técnica, pessoa responsável, que entenda e possa orientar. Mas a gente está à disposição aqui através do Tempo e Dinheiro, João, para auxiliar todos os produtores que estão dentro dessa live. A Kátia, ela intermedia as agendas, negocia as agendas e a gente está atendendo o produtor caso a caso. A gente não pode atender o produtor no global, reunir 5 produtores e falar. A gente precisa entender a realidade, compra à vista, parte a prazo, a minha logística é só exportação, é mista, a minha propriedade eu tenho armazém, não tenho, eu coloco milho no silo bag, não coloco, o meu soja eu vendo antecipado ou não, ou opero em dólar, opero em reais. Então, a gente precisa fazer primeiro uma tomada, um estudo, para a gente conseguir entender a realidade do produtor e se posicionar. Quanto que está na mesa para o produtor ganhar? Olha, João, eu sou um pouco mais crítico nesse ponto. Quando o produtor ele faz o barter, ele faz a troca, ele já deixou de perder, porque ele já fez o hedge, ele sabe quantos sacos por hectare ele vai ter de custo naqueles insumos. Então, ele não vai dormir rico e amanhecer pobre. Ele já deu um enorme passo e a gente vê na história aí, os produtores barteiros, normalmente são os produtores que estão melhor hoje. E quando eu falo barteiro, não é ir lá e trocar um saco de soja por 1 litro de produto direto. Às vezes o cara compra em moeda lá na distribuição e já no mesmo momento liga lá para o corretor ou para a trade e fixa o grão, já faz a relação de troca indireta. Esse produtor que faz hedge, ele já ganhou, João, já evoluiu. Agora, ele tirou a opção de queda, ele garantiu aquele preço. Se cair, está garantido. É isso. Ok. Exatamente. O produtor sabe quanto que custa sacos por hectare a sua propriedade para ter viabilidade. Eu posso gastar 20, 30 sacos por hectare para minha atividade ter viabilidade? Ele sabe isso aí na ponta da língua. Melhor que qualquer um. O que a gente está trazendo aqui, João, é de que ele pode continuar fazendo isso, mas ter a oportunidade de melhorar isso, de transformar mais barato isso conforme o movimento do mercado. Então, o que a gente está trazendo aqui é que ele pode se posicionar e voltar a ter o grão papel. Ou se ele comprou em moeda, em reais, ele pode ter um colchão. Isso aí, João, se precisa de 3% a 6% para fazer esse negócio bem redondinho, que fica legal. E esse recurso, a gente está vendendo aqui a informação, vendendo entre aspas, ele consegue, num ano tão difícil desse, de crédito, tão difícil de credibilidade, ele consegue através de suas garantias, né? Ou através de condições de negociação. Como eu falei antes lá, vai vender um bag de semente, não pede só 90% de germinação, pede uma opção embutida, né? Se ele vendeu soja, pode pedir uma opção de alta. Se ele comprou a prazo e não vendeu soja, ele pede uma opção de baixa. E agora vamos às notícias da pecuária. E hoje nós temos a participação da Isabela, lá da HN Agro. Vamos acompanhar os destaques do mercado da pecuária a partir de agora. Olá a todos. A demanda em ritmo lento, característico da segunda quinzena do mês, e a oferta, que atende à programação de escalas de abate dos frigoríficos, colaboraram aí para o cenário de pressão de baixa para o mercado do boi gordo, que observamos principalmente nos últimos dias. Por outro lado, no mercado de reposição, o cenário de preços firmes. Assim, considerando o preço médio de fevereiro, atualmente são necessárias 12,8 arrobas de boi gordo para a compra de um boi magro. O valor é 1,6% maior do que quando comparamos com janeiro e 1,5% maior do que quando comparamos ao mesmo período do ano passado. O que quer dizer, então, que o pecuarista que faz a engorda, ele perdeu o poder de compra em relação à reposição. Já em relação ao bezerro, atualmente são necessárias 8,2 arrobas de boi gordo
para a compra do animal dessa categoria, que representa uma alta de 1,4% na comparação mensal e alta de 2% na comparação anual. Vale destacar que nós não estamos ainda no período de desmama, quando a gente tende a ter uma maior oferta dessa categoria, mas acreditamos que mesmo nesse período a oferta deve continuar limitada, né, já que em 2023 nós tivemos uma maior participação de fêmeas nos abates, e essa fêmea então deixa de produzir o bezerro que estaria no mercado agora em 2025. Bom, então é isso. Um abraço a todos e até a próxima. Muito obrigada a todos vocês que nos fizeram companhia na edição dessa terça-feira, 4 de março, aqui do Tempo e Dinheiro. Acompanhem todos os conteúdos nas nossas redes sociais, mas a gente volta amanhã com mais informações e eu espero vocês. Até lá. Tchau!